Gravando. Bom dia, pessoal. Para reforçar os estudos de vocês em casa, nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo sobre os componentes químicos da célula. Nós já vimos a água e os sais minerais, que são os componentes inorgânicos. Agora vamos dar continuidade então aos compostos orgânicos. Então, começando aqui pelos carboidratos, que já comentamos inclusive na aula que os carboidratos são fornecedores de energia, né? A grande fonte de energia que o nosso organismo precisa são os carboidratos. E nós vamos ver as partes estruturais e como estão classificados então nessa aula, como estão classificados os carboidratos. Principais funções ou fornecedores de energia. Vocês podem me questionar depois, professora, mas em tal lugar falou que gordura também dá energia, que proteína também dá energia. Não se esqueçam que a principal fonte de carboidratos, de açúcar de carboidratos, são os açúcares, que são fornecedores de energia. A gordura e as proteínas são fontes de energia também, mas que são utilizadas pelo nosso organismo quando o nosso organismo não tem recurso do carboidrato. Por exemplo, quando você quer fazer uma dieta de emagrecimento, qual que é a primeira coisa que o indivíduo tem que fazer? Reduzir a ingestão de carboidratos. Aí o corpo consegue a energia a partir das nossas gorduras, das reservas de lipídios. Acabou a reserva de lipídios, se a pessoa continuar numa dieta muito extrema e drástica, o organismo vai te lançar mão para obter a energia das proteínas. Mas isso daí só acontece em situações extremas, em situação de carência alimentar muito profunda, porque não é viável para o nosso organismo retirar energia exatamente das proteínas, uma vez que a principal função é obter energia dos carboidratos. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns carboidratos que desempenham função estrutural. Então, nem todos os carboidratos, eles vão só fornecer energia. Aqui ele vai dar exemplo dos nossos seres vivos que vão usar o carboidrato como a celulose, por exemplo. As células vegetais são ricas em celulose em suas membranas. Aqui está falando da quitina, que ela vai fazer a composição química da célula dos fungos, né? Então, a quitina é um açúcar. A quitina é um carboidrato, faz parte da estrutura celular da membrana das células dos fungos. Depois aqui está falando da celulose, que faz parte da célula vegetal, parede celular ou membrana de celulose, que faz parte da estrutura da célula vegetal, e ela vai fazer uma importância muito grande na alimentação dos seres vivos, porque a celulose compõe as fibras. Na nossa alimentação diária, nós não conseguimos aproveitar a celulose dos alimentos. Quando você come alimentos ricos em celulose, ele vai constituir as fibras, mas nós não aproveitamos o açúcar da celulose, porque o nosso organismo não tem capacidade de transformar celulose em glicose, porque o açúcar que a gente tem que obter para fornecer energia é a glicose. Então a celulose ela vai ter essa função de fazer parte da nossa alimentação para formar as fibras e formar o bolo fecal. Aqui ele está colocando a célula vegetal, dando ênfase lá para a membrana celulósica, né? Constituída pelo carboidrato celulose, um polissacarídeo sintetizado a partir da glicose. Então aqui é só para ilustrar o papel da celulose na célula. Aí na classificação dos carboidratos, nós temos os açúcares mais simples, que são os monossacarídeos, uma estrutura só. Disacarídeos são açúcares com duas moléculas, e os polissacarídeos, que são os açúcares mais complexos. Aí a gente vai ver a estrutura de cada um desses açúcares. Os monossacarídeos, aí está falando que é o carboidrato mais simples. Mesmo sendo o carboidrato mais simples, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. O carboidrato mais simples que nós vamos encontrar é a glicose. Então a glicose, vocês já sabem que desde sempre a fórmula da glicose é C6H12O6
vocês. E essa glicose é o açúcar que vai entrar na célula para poder ajudar no processo da respiração celular. Então, falou de exemplo de monossacarídeo, glicose. Onde nós encontramos glicose na nossa alimentação? Apenas no mel de abelha, né? Ah, professora, mas ninguém vive consumindo mel de abelha. Aí o seu organismo vai transformar os outros açúcares que você ingere em glicose, ok? Aí aqui os disacarídeos, formados por duas moléculas de monossacarídeos, ou seja, eles vão ser quebrados pelas enzimas, né? Mas o produto resultante aqui tem que ser a glicose, mas disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Aí ele vai dar o exemplo aqui da lactose, por exemplo, né? A lactose é o açúcar do leite, sacarose o açúcar da cana-de-açúcar, maltose é uma dos açúcares derivados do amido, porque, por exemplo, quando você come pão, feijão, macarrão, arroz, bolacha, tudo que tem amido, ele é um açúcar complexo. Aí ele vai ter que ser quebrado para poder se transformar em glicose. Mas no primeiro momento, quando você começa a mastigar o pão, por exemplo, na boca, nós já temos uma enzima que vai quebrar esse amido e transformar esse amido em maltose. Aí quando a maltose chega lá no intestino, ela vai sofrer mais uma quebra para poder ser transformada em glicose, tá? Então aqui ele está dando o exemplo. Aqui embaixo ele fala da hidrólise enzimática, que é uma reação importante no interior da célula do tubo digestivo, que vai desdobrar as moléculas compostas de compostos orgânicos complexos em células mais simples, para poder ser utilizado na célula. É o exemplo que eu dei. Começa a quebrar na boca, no processo da digestão, até se transformar em glicose para poder ser assimilado pelo sistema digestório. Polissacarídeos. Polissacarídeos também vai ser a centena de moléculas de monossacarídeos, então são poli, porque são várias moléculas, são açúcares bastante grandes, por isso que eles vão sofrer várias quebras ou várias hidrólises para poder serem transformados. Aqui está falando da principal reserva de energética, que é o amido, que é um açúcar bastante complexo. Então todos os farináceos são ricos em amido, né? Eu já até brinquei com vocês na sala a respeito do sabor. A prova de que nem todo açúcar é doce, quem já experimentou amido de milho, sabe que amido não tem sabor, ele não é doce, porém ele é um açúcar altamente energético, ok? Depois aqui ele fala do glicogênio, que é o açúcar de reserva, que vai estar armazenado no nosso fígado. Outra espécie de ser vivo, somente os fungos, além dos mamíferos, que fazem a reserva de açúcar no fígado, apenas os fungos depois vão reservar glicogênio também. Então são dois açúcares de reserva. Com função estrutural, nós temos aqui, está falando do papel da celulose e da quitina, que entra na constituição da parede celular das células dos vegetais, consequentemente. São açúcares complexos também, conhecidos como polissacarídeos. Com respeito aos carboidratos, a síntese é essa, certo? Se vocês tiverem dúvidas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, pode me chamar pelo WhatsApp, pode fazer chamada de vídeo, mandar áudio, fiquem à vontade, ok? Agora nós vamos passar para os lipídios. Lipídios são gorduras, né? Os lipídios, aqui nós temos a representação da membrana celular, né? Com a presença de açúcares, que são carboidratos, a presença de proteínas e dupla camada de fosfolipídios. Ou seja, a membrana celular ela é composta de açúcar, de proteína e de lipídios. Os lipídios eles vão ter esse papel de impermeabilizar a célula. Então, dupla camada de fosfolipídio, que é o fósforo juntamente com a gordura. Funções. Os lipídios têm funções bastante específicas também. Reserva de energia.
Então, quando a célula precisa guardar energia, ela vai guardar na forma de gordura. Pegando o gancho lá do carboidrato, o carboidrato é reserva energética. Se você consome determinada quantidade de energia durante o dia, o teu corpo consumiu aquilo que você ingeriu, ok? Se você não gastar aquilo que você ingeriu, nós vamos armazenar os carboidratos na forma de gordura. Essa gordura vai ser armazenada sobre a pele. Função estrutural. Assim como a quitina, nós vamos encontrar lipídios que também vão fazer parte do esqueleto, da membrana, no caso da membrana plasmática. Fosfolipídios é uma função estrutural. Isolante térmico. Quanto maior for a camada de gordura que um organismo contém, menos frio ele vai sentir. Tanto é que você vê baleia, vive no mar, é mamífero, ela é um animal que não tem mudança de temperatura e consegue sobreviver em águas geladas porque ela tem uma grande quantidade de gordura, que é o que vai funcionar como isolante térmico para que ela não perca calor para o meio. Impermeabilizante. No caso da membrana plasmática, é um impermeabilizante. A nossa pele, nós temos o que se chama de sebo, que é uma gordura natural, ou uma oleosidade natural que o nosso corpo produz. Isso é para impermeabilizar o tecido epitelial. A hormonal, os hormônios esteroides, inclusive os anabolizantes, que são utilizados às vezes de maneira errônea, são feitos à base de lipídios. Os hormônios esteroides são lipídios. E os outros hormônios que a gente produz naturalmente no nosso organismo também são considerados lipídios. Pigmentos, eles vão participar dos pigmentos que fazem clorofila, por exemplo. Os pigmentos respiratórios fazem parte dos lipídios. Aqui está dizendo que os lipídios são solúveis em solventes orgânicos, tipo éter. Né? A água não dissolve gordura, mas o éter consegue dissolver gordura. Depois nós vamos ver então a classificação agora dos lipídios. Então, de acordo com a função que cada um deles exerce, eles vão ser classificados em glicerídeos, ceras, esteroides e carotenoides. E nós vamos ver a seguir essa classificação e nós vamos analisar aqui alguns exemplos. Com relação aos glicerídeos, óleo e gordura são formados por um álcool e uma cadeia pequena. Aí o glicerol ligado a uma molécula de ácidos graxos. Aí nós temos oleico e palmítico, que são dois tipos de óleos que podem ser utilizados inclusive na alimentação. Muitos animais acumulam muita gordura no tecido adiposo sobre a pele, atuando como reserva energética ou isolante. Certas plantas têm as sementes ricas em óleo, uma forma de garantir a energia do embrião. Então nós temos alguns vegetais que as sementes chamam oleaginosas. Não é por acaso que esse vegetal chama oleaginosa, porque o material de reserva da semente, ao invés de ser amido, é óleo. Tá? Então, o amendoim, por exemplo, tem óleo de amendoim, óleo de girassol, óleo de soja. São alimentos que vão nos fornecer óleo e o óleo é um lipídio. As ceras, altamente insolúveis em água, impermeabilizam superfícies vegetais, evitando a evaporação, contida nos frutos, folhas, etc. Empregada pelas abelhas como elemento construtor das colmeias. Então, cera, você vai ouvir falar de cera de carnaúba, né? Que a carnaúba é um vegetal. Na superfície de algumas folhas, tem o capim gordura, por exemplo, que é uma espécie de capim que tem um tipo de uma cera que é bem pegajosa. Algumas plantas como o quiabo, por exemplo, também tem cera. A maioria dos vegetais tem essa superfície que é uma forma de impermeabilizar para o vegetal não perder água. Se você pegar uma maçã e esfregar o paninho nela, quanto mais você esfrega, ela vai ficar mais brilhante. Aquele brilho da casca é cera. Nós produzimos cera no nosso organismo também. Nós temos a cera no ouvido. Ai, professora, que nojo! Alguém já pensou isso aí que eu sei. Mas essa cera que nós produzimos no ouvido, que ela tem que ser produzida, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo, ela é um cerídeo e ela é um tipo de
gordura, tá? É claro que algumas pessoas produzem mais cera, outras produzem menos. Tem gente que às vezes precisa inclusive fazer limpeza nos ouvidos em determinados tempos, porque vai acumulando muita cera. Você não pode ficar cutucando seu ouvido todo dia para tirar, porque a retirada da cera também vai deixar o seu organismo disponíveis a infecções, então tem que prestar atenção, mas não deixa de ser um lipídio. Os esteroides, então aqui ele vai falar do colesterol, que é um esteroide, né? O colesterol nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim. O HDL é o colesterol bom, é aquele que vai auxiliar na saúde do nosso sistema circulatório, e o LDL é o colesterol ruim, é aquele colesterol que vai fazer com que a gordura não retorne, não circule de maneira adequada e vai grudando placas de gordura nas veias ou nas artérias e pode levar o indivíduo a um entupimento de uma artéria e levar o indivíduo até um infarto do miocárdio, por exemplo, tá? Aí depois aqui ele vai falar da progesterona, que são os hormônios que o nosso organismo produz. São hormônios, esteroides e são lipídios, tá? Progesterona, testosterona, que são os hormônios esteroides. Aí aqui está dizendo que o colesterol, exceto em plantas e bactérias, também participa da constituição da membrana plasmática. Já falei lá no início, fosfolipídio, né? É o lipídio na forma de colesterol. Carotenoides. Os pigmentos insolúveis em água, então você vai encontrar carotenoides em todos os vegetais que têm pigmentação alaranjada, avermelhada, todos os vegetais coloridos, né? Que são xantofilas, são tipo de carotenoide. Eles vão se acumular nos vegetais, são tipos de gordura, mas eles também vão fazer o processo de impermeabilização. Aqui está dizendo que os animais de caroteno amarela atuam como precursor da vitamina A. E a matéria-prima para a construção do retinol, que é um pigmento fotossensível, que evita a cegueira noturna. Depois nós vamos falar sobre as vitaminas. A falta da vitamina A causa uma doença chamada xeroftalmia, que é a cegueira noturna. A pessoa tem baixa visibilidade à noite. Então ela acha que ela está perdendo, está pouco iluminado e tal, mas na verdade essa baixa luminosidade é por causa da deficiência de vitamina A. A forma de repor a vitamina A é na alimentação, principalmente com alimentos carotenoides, que tem ricos em carotenoides. Cenoura, mamão, caqui, tudo que tem coloração alaranjada é rico em carotenoide, tá? Quando ele fala aqui que o caroteno amarelo atua como precursor da vitamina A, porque quando você ingere um alimento rico em carotenoide, ele vai preparar o teu organismo para sintetizar a vitamina A, ok? Aí aqui ele está falando do papel dos fosfolipídios. A organização dos fosfolipídios no meio aquoso da célula possibilita a formação das membranas celulares. A membrana celular ela tem uma bicamada. A parte externa, que é a região que tem afinidade com a água, fica da parte de fora, e a parte interna, né? Então,